Fala, galera! Na aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha no nosso conteúdo de história. E nós vamos abrir lá na página 10, que vai falar aqui, ó, do desenho A Prensa de Metal. Então, história, página 10. Olha o que está dizendo aí. Do desenho A Prensa de Metal. Atualmente, quando precisamos escrever, é muito fácil encontrarmos papel, lápis, caneta e máquinas. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que o papel não existia e mesmo quando foi inventado, era raro e caro. E aí, ó, temos duas imagens aí pra gente olhar. Tudo começou com os seres humanos que moravam nas cavernas. Há muito tempo, quando as pessoas moravam em cavernas, registravam os acontecimentos por meio de desenhos, pois não conheciam a escrita. Lembra que nós estudamos as pinturas rupestres? Esse desenho aqui, ó, tá mostrando um pouquinho disso que a gente estudou, né? Página 11 de História. Muito mais tarde, os antigos sumérios, povo que viveu há mais ou menos 4.000 anos, começaram a registrar a sua história, escrevendo em tábuas feitas de argila. Nessa época, os egípcios também já conheciam a escrita e usavam uma planta chamada papiro na fabricação de papel. Então, ó, os antigos sumérios usavam lá tábuas de argila, né? E os egípcios começavam a fazer esse papel aí feito de uma planta chamada papiro. Ó, tem aqui mais ou menos um passo a passo, né? Tá vendo, ó, de como era feita esse papel da planta. E aqui vem dizendo o que é que nós vamos fazer a leitura desse aqui também. Então, olha só. Papiro. Planta cujo caule servia outrora, após certa preparação, para nele se escrever. Outrora significa em outro momento. Então, o caule, em outro momento, em outra época, servia, depois de uma preparação, para se escrever. Encontrada em grande quantidade nas margens do rio Nilo. Vamos agora aqui, ó, para esse textinho que fala sobre a produção do papel na atualidade. Acompanha comigo aí a leitura, tá, pessoal? Primeiro, como nós podemos ver aqui, ó, número 1, os troncos, olha, eles são descascados. Ele entra aqui nessa máquina e são descascados. Em seguida, os troncos são picados. Eles já caem aqui, ó, para outro processo da máquina, picados. Depois disso, entram os digestores, que faz o cozimento em soda cáustica. Então, esses são os digestores, ó, vai passando pelos digestores, onde tem um cozimento da madeira em soda cáustica. Quando ele sai aqui, ó, no número 4, como uma pasta celulósica e água, tá? Vem saindo aqui, ó, desse jeitinho, como uma pasta que vem passando por aqui. Depois disso, tem a prensagem. Olha só, tem aqui a prensagem, vai se formando o rolo, né? E, por fim, a secagem do papel. Ok? Aqui ele tá saindo repartidinho e aqui em rolo. Acredito que tenha máquinas onde ele saia partido e máquinas onde eles colocam para secar, assim, o rolo do papel. Ok? Vamos agora para a página 13 e vamos fazer a leitura dessa fonte histórica aí. Fonte histórica 1. Gutenberg não inventou a imprensa. O alemão Johannes Gutenberg, a gente acredita que seja assim, que viveu entre 1400 a 1468, não inventou, mas sim reinventou a imprensa no século XV. Então, diziam, né, que o Gutenberg tinha inventado a imprensa e esse texto vem nos atentar para que, na verdade, ele não inventou, ele reinventou. Vamos entender um pouquinho mais. A técnica de imprimir com caracteres móveis, né, que são aquelas letrinhas, essas coisinhas assim, tá? Isso é imprensa, imprimir de uma forma, de uma letra para o papel, é, na verdade, asiática e muito mais antiga. Tudo começou com a criação do papel.
obra de chineses no ano 105 da era cristã. O novo material abriu caminho para uma produção ainda artesanal, ou seja, feita à mão, não era igual nas empresas que tinham aquelas máquinas que a gente viu no processo anterior, de maior número de livros que se tornaram práticos para manusear e muito mais baratos. Já existiam a gravura em pedra e a cópia manual. Surgiu então a xilografia, praticada principalmente na China e depois na Coreia e no Japão do século VII. Os orientais usavam uma prancha de madeira para gravar imagens e textos que podiam ser reproduzidos por estampagem. Então, eles faziam lá uma prancha de madeira, faziam textos, imagens, e eles conseguiam reproduzir, como se fosse uma xerox, essa imagem no papel. A técnica foi aperfeiçoada no século XI, com ensaios de impressão por meio de caracteres móveis, só que de terracota. Problema: eles não podiam ser reutilizados, o que tornava o sistema caro e trabalhoso. Entre 1041 e 1048, os caracteres foram aprimorados pelo chinês Bicheng, ferreiro e alquimista. Mas o custo elevado e a necessidade de mão de obra numerosa continuaram a atrapalhar o desenvolvimento dessa forma de imprimir. Quase 200 anos depois, a Coreia tomou a dianteira no processo, já com incentivo público. Os caracteres móveis metálicos se disseminaram e em 1377 foi publicado o primeiro livro impresso nesse padrão. Diferente dos demais países, o governo local seguiu atento ao potencial do invento. Então, antes se fazia outro tipo de imprensa desses caracteres móveis, por exemplo, letra por letra para escrever palavras. Tinha um outro tipo de para fazer essa impressão, só que ele era caro, ele custava caro. E só alguns anos depois eles conseguiram fazer um de metal, que tornou mais barato esse preço, esse custeio para fazer essa impressão ficou mais barata. Só que muitos países não ligaram para essa nova tecnologia que tinha surgido, muitos países não ligaram para isso. Mas aí, a Coreia, no caso, né, ela percebeu que isso seria bom, que essa nova forma de impressão daria sucesso e investiu nesse jeito de imprimir aí. Os europeus simplesmente não se interessaram pela revolução em curso na Ásia. Tomaram conhecimento das novas técnicas por meio de impressos trazidos por mercadores. Nem mesmo Marco Polo, tão encantado com o dinheiro papel que observou na China, chegou a indagar acerca de sua impressão feita com pranchas gravadas. Nesse ponto, surgiu o alemão Gutenberg, olha aí o nosso papel principal nesse texto, dito inventor da imprensa, mas, na verdade, um homem que aperfeiçoou de maneira decisiva a arte asiática. Ele desenvolveu os caracteres móveis de chumbo, que podiam, vou terminar na página 14, ser utilizadas indefinidamente, além de uma nova tinta de impressão e a prensa de imprimir. Com isso, mudou definitivamente o mundo em todas as suas dimensões: política, econômica, social e religiosa. Por sua enorme contribuição, Gutenberg pode ser chamado de pai da tipografia moderna. O primeiro fruto de seu trabalho foi uma Bíblia impressa em Mogúncia, entre 1425 e 1456. Foi o primeiro livro produzido na Europa, com a ajuda de caracteres móveis, com tiragem de 180 exemplares. Ainda existem 48 conservados em museus e bibliotecas mundo afora. O que eu preciso que vocês se atentem mais para esse textinho aqui, galera, é que, na verdade, o Gutenberg, que é considerado o pai da imprensa, não inventou essa técnica, ele aprimorou. Ele encontrou um jeito de torná-la mais fácil e mais barata, e a partir daí muitas pessoas começaram a usar essa técnica de imprensa, né? Eles tinham lá os caracteres móveis, por exemplo, A,
B. E eles iam formando as palavrinhas assim, com a tinta, né? E eles iam formando e eles perceberam que era mais fácil do que escrever manuscrito. Eles conseguiam imprimir vários exemplares, às vezes mais de um. Por exemplo, escrevia lá várias palavras, ia lá e bum, coisava numa folha. Ia em outra folha. Era mais rápido do que escrever folha por folha. Então, ele aprimorou a técnica da impressão, tá? Agora, complete o quadro abaixo, identificando a data, o título e o autor da fonte histórica que você acabou de analisar. Vamos fazer juntos, galera. Data da fonte histórica. Procurem aí. Dá uma procuradinha, vê se tem para poder colocar. Acharam? Não, né? Bom, aí nessa fonte histórica não tem a data. Tem a data do acesso, quando eles procuraram essa fonte histórica, mas não a data que ela foi postada. Então, ó, data da fonte histórica, vocês vão escrever que não apresenta data, ok? Não apresenta data. Tipo de fonte, gente, o que é isso aí? É uma pintura? É uma reportagem? É um texto? É um poema? É uma poesia? O que vocês acham? É uma reportagem, galera. O texto está em forma de reportagem, tá? Alguém fez essa reportagem, publicou ali no site História Viva, colocou lá, fazendo uma reportagem falando sobre a história da tipografia, ok? Título da obra. Qual é o título da obra? Volta lá a página, vê ali o título da obra, tá escrito até com outra corzinha. Acharam? O título da obra é Gutenberg não inventou a imprensa. E o autor, procurem aí o autor, lá no final do nosso texto, em letrinha pequena, bem no começo tá lá. Vocês sabem que primeiro vem o sobrenome, né, do autor e depois o nome. Mas na hora de escrever, vocês vão escrever direitinho. Como que vai ficar? Oliver Tosseri, ok? Ou Tosseri, depende do sotaque, como a gente estudou, né? Depende do sotaque, porque não é um nome aí português. Vamos seguir aqui, ó. Você leu sobre como as pessoas registravam os acontecimentos desde os primeiros grupos de humanos. Na fonte histórica 1, a narrativa de Oliver Tosseri, ou Tosseri, apresentou a história da imprensa. Agora, responda. Qual foi a razão de o autor ter escolhido o título Gutenberg não inventou a imprensa? Explique. Vocês lembram que a tia Átila falou que essa forma de se fazer, né, de imprimir, já existia? Só que ele fez uma coisa, ele tornou isso mais... Coloquem aí, tá? Lembrem, se precisar, volta um pouquinho o vídeo para escutar de novo, para lembrar o que a tia falou sobre o Gutenberg, que na verdade ele não inventou, ele fez outra coisa, tá bom? E vamos finalizar lá na página 15. Olha o que a número 2 vai falar. Segundo a narrativa, houve mudanças no modo como as mensagens foram apresentadas nos diferentes tempos e países? Quais? Lá no começo, galera, tem um pouquinho falando aqui, ó, no texto. Tudo começou com a criação do papel, nananana. Ali tem falando um pouquinho, tá? Sobre países que usavam formas diferentes de fazer essa gravação, de fazer essa imprensa, tá? Então, vocês podem encontrar aí no texto coisas que falem sobre formas diferentes de se fazer. Tudo que vocês encontrarem sobre isso, vocês podem colocar aí na número 2, ok? Bom, pessoal, por hoje é só isso. O vídeo ficou um pouquinho maior porque tem muito texto, né? Teve muita leitura. Mas, na verdade, os exercícios são pequenininhos. Tirem foto e mandem para que a tia possa corrigir, tá? Então, olha só. Eu preciso de foto da página 14 e da página 15.
Esse finalzinho da página 15, que entra uma outra atividade, aqui nesse quadro, nós faremos juntos na nossa aula online, tá bom? Beijinhos, qualquer dúvida é só mandar mensagem pro meu WhatsApp, tá? E não esqueçam de enviar a foto, hein, pessoal? É muito importante para que a tia possa corrigir para vocês e validar lá, saber que vocês fizeram, tá bom? Beijos!